Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo ao culto da Associação Sul Rio Grandense. Um feliz sábado a todos vocês. Muito obrigado por nos receber mais uma vez em sua casa. É com grande alegria que temos a oportunidade de adorar o nosso Criador juntos nessa manhã, do dia 22 de agosto de 2020. E eu queria aproveitar e já pedir para você compartilhar esse link com seus amigos, com seus familiares, retransmita este link nas suas redes sociais, para que os seus amigos também tenham acesso à programação dessa manhã. E eu tenho certeza que dessa forma vamos aumentar o número de pessoas que estarão conosco nessa manhã. Também quero dizer a você que você já pode, de antemão, colocar o seu pedido de oração, também o seu agradecimento, para que dessa forma possamos interceder uns pelos outros. Temos uma equipe aqui preparada para receber o seu pedido de oração, receber o seu agradecimento, para que possamos gerar essa corrente intercessora. O culto de hoje é um culto especial. Este culto é liderado pelo Ministério da Mulher da Associação Sul Rio Grandense. Isso porque hoje comemora-se para todos os 8 países da divisão sul-americana o dia do quebrando o silêncio. É o dia que nós, como igreja, nos levantamos, tanto homens como mulheres, para dar um basta à violência contra a criança, contra a mulher, contra o idoso, e dessa forma precisamos nos unir para que juntos possamos quebrar o silêncio. Portanto, você já percebeu que o programa hoje será especial. Agora, eu quero convidá-lo a, junto conosco, cantarmos um hino de louvor ao nosso Deus. É o hino de número 373. Deus cuidará de ti. Cuidará
cuidará de ti, socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Oremos. Senhor Deus, nós estamos aqui hoje para entrar um pouco mais em contato contigo. E nós gostaríamos de pedir que o Senhor nos abençoasse. Por favor, abençoe o pastor Everton, que hoje irá trazer a sua mensagem, e nos ajude a cada dia podermos estar mais próximos de ti. Por favor, abençoe todas as pessoas que têm passado por momentos de dificuldade. O Senhor sabe a realidade de cada um. Nós o colocamos em tuas mãos. Muito obrigado desde já, pois sabemos que o Senhor sempre nos escuta e sempre está ao nosso lado. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Gabriela, por sua oração. Nesse momento, nós queremos transmitir a vocês alguns recadinhos importantes que eu tenho certeza que vai ajudá-lo no desenvolvimento aí das atividades, tanto hoje como também ao longo da semana. Hoje, às 15 horas, nós teremos para as regiões de Viamão e sul do estado um treinamento especial na área da escola sabatina. Então, são convidados a fazer parte desse treinamento, assistir esse treinamento pelas redes sociais, todos os diretores de escola sabatina, os professores das unidades de ação, bem como também os secretários de cada igreja para a área de escola sabatina. Vocês são convidados especiais para que, junto com o pastor Eduardo Machado, a Letícia também, vocês possam receber aí as devidas orientações acerca da escola sabatina e desse sistema novo que está sendo desenvolvido aí para a honra e glória do Senhor. Falando ainda sobre escola sabatina, queremos fazer um apelo a você que ainda não fez a sua assinatura da lição da escola sabatina. Não deixe passar o Maná 2020. Procure o seu pastor e faça a sua assinatura, bem como também a assinatura para toda a sua família. Nós também queremos dizer que amanhã à noite, às 21h30, nós teremos aqui pelos canais da Associação Sul Rio Grandense, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, o programa Homens de Poder, às 21h30. E você é nosso convidado para que possamos juntos meditar na palavra do Senhor. Na quarta-feira, nós teremos o segundo programa, Nos Braços do Pai. Quarta-feira passada nós tivemos a estreia e você viu que linda história de testemunho, milagre que Deus tem realizado na vida de tantas pessoas. E o programa Nos Braços do Pai tem esse objetivo, de contar bênçãos, contar milagres. E se você tem um testemunho bonito, se você tem uma história bonita e queira compartilhar conosco, procure o seu pastor, compartilhe essa história para ele e ele fará com que essa história chegue também às nossas mãos e quem sabe você não estará em uma das nossas edições do programa Nos Braços do Pai. Nós também queremos dizer que na quinta-feira, dia 27 de agosto, às 21h, nós teremos a Escola de Paz, promovido pelo Ministério da Criança e do Adolescente aqui da nossa associação. Quem está sendo convidado a assistir a essa Escola de Paz? Todos os pais de crianças e adolescentes. A nossa líder para o Ministério da Criança, a professora Daniele Pinheiro, está convidando você, querido pai, a fazer parte dessa live especial. E estará conosco, participando dessa live, a professora Solange Santos, que é líder para o Ministério da Criança e do Adolescente para toda a região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ou seja,
será imperdível. Você, pai de criança e de adolescente, não pode perder em hipótese alguma essa live especial. E como falei no início, na introdução do programa, hoje comemora-se o dia do Quebrando o Silêncio, para todos os 8 países da América do Sul. E nós temos alguns recadinhos importantes com respeito a esse tema. Mas eu não vou falar sozinho, não. Eu quero convidar aqui a minha amiga Lucilene Brits, a líder do Ministério da Mulher da Associação Sul Rio Grandense, e ela vai poder nos dar aqui algumas informações especiais sobre este projeto. Bom dia, Lu, tudo bem? Bom dia, pastor. Um feliz sábado para você, um feliz sábado a todos que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube. Que bom estar com vocês nesta manhã. Que bênção. O Dia do Quebrando o Silêncio é um dia muito especial, não é verdade? E ele é comemorado nos 8 países da América do Sul. Mas aqui no estado do Rio Grande do Sul tem uma lei que fala sobre isso também, não é verdade? Sim, aqui no nosso estado há uma lei que garante que o 4º sábado de agosto ele seja o dia oficial do Quebrando o Silêncio aqui no Rio Grande do Sul. E essa é uma grande vitória, né, e um reconhecimento pelo que a igreja faz ao levantar essa bandeira social em relação à violência doméstica, em todas as suas instâncias, envolvendo os idosos, as crianças e, este ano, de modo especial, as mulheres. Que maravilha, Lu. E o Ministério da Mulher encabeça esse projeto, mas esse projeto é um projeto de toda a igreja, não é verdade? É um projeto das mulheres, mas também é um projeto dos homens de toda a igreja. Hoje à tarde vai acontecer algo especial, não vai? O que vai acontecer hoje à tarde? Conta pra gente, Lu. Então, hoje nós teremos, pastor, um momento muito especial e queremos desde já convidar a você que está aí nos assistindo a participar com a sua família. É uma live que teremos, uma live especial sobre o Quebrando o Silêncio, um fórum onde nós teremos a doutora Simone Bori conosco, ela é uma neuropsicóloga, e teremos também a doutora Damaris Moura, uma deputada estadual por São Paulo, que estará aqui. E nós convidamos aos irmãos, às irmãs, a toda a família, e que a gente possa também divulgar, compartilhar e trazer os nossos amigos, familiares e vizinhos para este momento onde nós estaremos conversando sobre esse tema tão importante e ao mesmo tempo tão desafiador, que é a violência dentro da família e a violência também na sociedade. Como filhos de Deus, como cristãos, nós temos uma responsabilidade, né, de nos posicionarmos e nos levantarmos para acudir, ajudar os oprimidos e aquelas pessoas de coração quebrantado. Há um texto de uma psicóloga, a doutora Teresa Verônica, que ela fala que a educação contra a cultura machista e a violência é uma ferramenta que pode deter as agressões praticadas à mulher e à criança. Então, desde já, nós convidamos você. Será às 16h30 pelo canal da SR no YouTube e também no Facebook. Então, você viu o recadinho? Você não pode perder essa live em hipótese alguma, vai estar muito especial. E convide os seus amigos, convide toda a família para que possa assistir conosco. Agora é o momento de reunir as crianças para que possamos ter adoração infantil. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Olá, crianças, tudo bem? Um feliz sábado para vocês. Como é bom nós estarmos juntos para aprendermos histórias maravilhosas sobre o amor de Deus. E hoje é um sábado muito especial. Hoje é o sábado do projeto Quebrando o Silêncio. Você já ouviu nesse projeto? Pois é. E como a gente pode quebrar o silêncio? Ao longo da história de hoje, nós vamos aprender como quebrar o silêncio. Será que quebrar o silêncio é eu sair por aí gritando, fazer barulho ou fazer a maior confusão? Não, não é mesmo? Então, quebrar o silêncio é muito mais do que isso. E para você entender um pouco melhor, eu tenho um convidado especial que vai me ajudar a contar a história para vocês. Sabem quem é? É o nosso amigo Coração. Mas vocês estão percebendo como esse coração está machucado? Como ele está ferido? Pois é, tadinho dele, né? O nosso coração aqui, ele foi muito maltratado. E vocês sabiam, os coleguinhas dele,
Eles riam, eles debochavam do coração. Toda vez que ele ia falar, toda vez que ele ia cantar no coral, as crianças começavam a dar risada, começavam a fazer bullying com ele, e o coração ficava tão triste, tão desanimado, ficava machucado. E as pessoas da sua rua também não davam a mínima para ele. Sabem, não parou por aí. Lá na sua casa, as pessoas também o maltratavam. Em vez dos seus pais falarem palavras bonitas, em vez dos seus pais o abraçarem, sabe o que eles faziam? Falavam palavras maldosas e às vezes até batiam nele. Por isso que ele está assim, todo ferido e todo machucado. Mas certa vez, esse coração ouviu que tinha um médico, e um médico que poderia curar todas as suas feridas. E você sabe qual é o médico que cuida do coração? Isso mesmo, o cardiologista. Mas não era o cardiologista que iria cuidar dele. Era um médico maravilhoso, era o melhor de todos os médicos. Era o Doutor Jesus. E ele foi contente, ele foi feliz até o Doutor Jesus. De repente ele chegou lá e, para sua surpresa, ele encontrou Jesus. E Jesus disse assim: olha, coração, eu tenho a solução para os seus problemas. Eu tenho aqui alguns remédios que você pode tomar. E depois que você tomar esses remédios, você vai ficar curado. Ai, o coração ficou tão feliz. Só que Jesus falou o seguinte: não é só você que vai tomar esses remédios. Os seus amiguinhos, os seus colegas, as pessoas da sua rua e os seus pais precisam tomar esses remédios também. Ai, o coração ficou tão decepcionado. Ele falou assim: mas e se essas pessoas não tomarem os remédios? Aí eu vou ficar para sempre doente. Jesus falou para ele assim: não, tenha fé, confie e ore por essas pessoas. Acredite no poder da oração. Aquilo animou o coração e ele saiu então e de repente passaram-se alguns dias. Depois desses dias, de repente ele estava lá na sua escola e os amiguinhos chamaram ele para a hora do recreio e eles foram lá, dividiram um lanche com ele, falaram palavras amáveis, palavras doces. O coração notou uma diferença enorme. De repente ele chega em casa e os seus pais não o maltratam mais. Os seus pais o abraçam, falam palavras bondosas. E aquele coração percebeu que todas aquelas pessoas em volta dele haviam tomado os remédios que Jesus havia dito. E que remédios são esses? Os remédios são o afeto, o amor, a alegria. E sabem, tem um remédio que Jesus receitou que todos nós precisamos tomar. Eu e vocês. Sabe qual é esse remédio? É o remédio da justiça. O remédio da justiça significa que nós precisamos sempre fazer o que é certo. Nós precisamos fazer o que é certo em todos os momentos. E sabem, isso envolve algumas coisas. Se você tem algum coleguinha, algum amiguinho que também está assim que nem esse coração, doente, ferido, machucado, você precisa quebrar o silêncio. Aí entra o que eu falei lá no início. Você não pode ficar quietinho, você não pode ficar com medo, você tem que procurar, quem sabe, a sua professora, o diretor da sua escola, os seus pais, e você precisa falar. Aquele coração, ele ficou curado e ele pôde então tirar todos os seus ferimentos, ele pôde tirar tudo aquilo que machucava ele, porque ele conheceu a Jesus. E Jesus, através dos seus remédios, pôde curá-lo. Sabem, crianças, eu quero ser uma pessoa que, com as minhas atitudes, posso melhorar o mundo. Você também quer mudar o mundo? Nós podemos. Se nós tomarmos esses remédios e, de uma forma bem pequenininha, ajudarmos as outras pessoas. Por isso, quebre o silêncio. Se você está que nem esse coração triste, machucado, porque alguém falou alguma coisa que lhe machucou, que lhe feriu, não fique quieto. Fale para alguém, fale para o seu pai, para sua mãe, para sua professora, mas não guarde para si. Jesus nos ensinou que nós precisamos ser como ele, e assim nós vamos poder ajudar muitas outras crianças que sofriam igual esse coração. Hoje ele está lindo, feliz, ele está agora se sentindo amado, e agora ele vai poder amar outras crianças também. Que nós possamos seguir os ensinamentos de Jesus, amar uns aos outros e tratar todos da forma como nós gostaríamos que nós fôssemos tratados. Vamos orar e pedir que Jesus nos ajude? Feche seus olhinhos aí.
Querido Jesus, muito obrigado por esse sábado. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor é um médico incrível. Nos ajude a sempre falar a verdade, fazer tudo com muita justiça e ajudar aquelas crianças que estão sofrendo. Nos ajude a quebrar o silêncio. Em nome de Jesus, amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Provai e vede. História de hoje: liberdade religiosa. Sabe que quando você me disse que estava fazendo uma pesquisa, a primeira coisa que eu pensei é que era sobre política. Porque nesses dias, perto das eleições, o país está todo alvoroçado com esse assunto. Mas já vi que não é, ainda bem. Não, como lhe falei anteriormente, essa pesquisa tem um caráter religioso. São somente algumas perguntas, veja. Primeiro, você crê em Deus? Creio sim, creio. Você ou algum membro da família ou amigo frequenta alguma igreja? Eu atualmente não, mas tenho familiares que assistem seguidamente à igreja. Ok. E por último, você tem interesse em estudar a Bíblia? Sim, eu gostaria. Inclusive, há pouco tempo, me deram uma Bíblia de presente de aniversário. Mas como eu não tenho muita ideia de como se estuda, eu não sei muito disso, eu até estava buscando alguém que me ensinasse e agora vejo que tem uma oportunidade. Meu primeiro contato com a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi assim. O desejo de aprender mais sobre a Bíblia e entender melhor a situação do nosso país e do mundo foi o que motivou a mim e a minha esposa, com 7 meses de gravidez, a aceitar os estudos bíblicos oferecidos por aquele jovem. Ao investigar os textos que eram mencionados nos estudos bíblicos, eu me interessava cada vez mais por temas como o sábado, o estado dos mortos, a segunda vinda de Cristo e o espírito de profecia. Não demorou muito para que eu tivesse o privilégio de ser a primeira pessoa a ser batizada na nova igreja de Rocha. O batismo da minha esposa aconteceria alguns anos mais tarde. Eu trabalhava num banco privado do Uruguai e minha rotina de trabalho terminava obrigatoriamente todos os dias à noite, depois de fechar a contabilidade do banco. Principalmente às sextas-feiras, último dia de trabalho da semana. Com licença? Pode entrar. Então, fui falar com o gerente da agência para pedir autorização especial para sair na hora do pôr do sol de sexta. É que, recentemente, eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Infelizmente, você vai ter que tomar uma decisão entre o seu trabalho e a igreja. Saí daquele lugar com muita tristeza e preocupação, porque o meu filho estava para nascer. E se eu fosse despedido por justa causa, por não comparecer ao trabalho, como eu poderia manter a minha família? Temos que ser testemunhas aos nossos vizinhos na nossa casa, na escola e no trabalho. No sábado, enquanto estava na igreja, notei que o tema do sermão daquela manhã era exatamente sobre a guarda do dia santo. Parecia que Deus estava impressionando mais uma vez o meu coração para que se mantivesse firme nos princípios bíblicos. Como disse Deus lá no Éden. Talvez a igreja pudesse escrever uma carta e o pastor pudesse ir comigo ao banco. E assim foi. Se o senhor está vindo por um aumento de salário, vou avisando que eu já rejeitei 2 petições hoje. Não é por isso que eu vim. Eu vim por outro motivo. Eu trouxe uma carta assinada pelas autoridades da minha igreja que explica que eu tenho liberdade religiosa, que na verdade todos têm. E, no meu caso, estou solicitando que vocês me liberem no sábado, ou seja, que respeitem o meu dia de repouso do pôr do sol da sexta ao pôr do sol de sábado. É essa a carta? Deixa eu ver. A carta solicitava o reconhecimento da liberdade religiosa. Eu não vejo impedimento para que você seja liberado, então vou assinar a carta. Hoje, depois de muitos anos, continuo desfrutando da minha liberdade religiosa. Amo a minha igreja e dou a minha vida por ela. Sempre colaboro com os departamentos e atualmente sou professor de escola sabatina e tesoureiro.
eu e minha família somos muito felizes por pertencer ao reino de Deus aqui na Terra. Apesar de surgir situações complicadas na nossa vida, ser fiel à palavra de Deus é sempre o melhor caminho. Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Devolver o dízimo é dizer a Deus que nós somos gratos por tudo que Ele nos dá. Tudo que temos vem dEle. Então, Deus nos diz ali na Bíblia, em 2 Coríntios 9, 7, o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Este é o momento, então, que nós podemos participar da adoração através do nosso dízimo e também das ofertas. E nós temos disponível para adorarmos o aplicativo 7Me, onde nós podemos entrar e doar ali através do nosso cartão ou também direto da nossa conta bancária. Ou, se você preferir, também pode entrar em contato com o seu pastor ou com o tesoureiro da sua igreja para que eles passem o número da conta, você fazer o depósito, ou para que alguém vá até a sua casa para buscar. Então, neste momento, nós vamos ouvir uma música especial e você pode, então, fazer a sua doação. Eu não entendi e busquei com minhas próprias forças ser feliz, desconstruir os teus sonhos para mim. Vivi numa casa sem base, desestruturada, firmada na areia. Senhor, vem me reconstruir. Restaura meu lar, restaura o meu interior, que venhas começar primeiro em mim. Vivi numa casa sem base, desestruturada, firmada na areia. Senhor, vem me reconstruir. Restaura meu lar, restaura o meu interior, que venhas começar primeiro em mim. Transforma meu ser, aviva o que morreu, restaura meu lar, a começar por mim. Tu és a vida em mim, és meu renovo pra mim. És minha base forte, meu rumo, meu norte. Somente em ti posso descansar. Restaura meu lar, restaura o meu interior,
que morreu. Restaura meu lar, a começar por mim. A começar por mim. Oh, oh, a começar por mim. Neste momento, nós estaremos orando de modo especial por todos os agradecimentos e pedidos que foram colocados no Facebook e no YouTube da nossa Associação Sul-Rio-Grandense. Eu sei que você deve estar passando por dias desafiadores, há tantas pessoas enfermas, enlutados, há pessoas que estão aí trabalhando e tentando sobreviver nesses dias de pandemia e isolamento. Dentro da temática deste sábado especial, onde a ênfase é quebrando o silêncio, diga não à violência doméstica, há um texto de Salmos 72, o verso 2, que traz o seguinte: porque ele liberta os oprimidos que clamam por socorro, assim como também o aflito que não tem a quem o ajude. Nós vamos orar também pelas pessoas que enfrentam situações de violência, grupos vulneráveis que precisam de pessoas que orientem, que acolham, que escutem e que possam, de alguma maneira, ajudá-los. Vamos orar, então? Querido Senhor, nós te louvamos pelo sábado e te louvamos porque, mesmo distantes, nós estamos unidos por meio deste culto na adoração a Ti. E queremos, Senhor Deus, uma vez mais colocar diante do Senhor a nossa gratidão, que é incontável. O Senhor é bom, o Senhor é real e o Senhor tem sido um Deus tão cuidadoso e amoroso. Nós também colocamos em Tuas bondosas mãos as nossas necessidades, os nossos anseios mais íntimos, as nossas preocupações e tristezas. E pedimos que o Senhor nos guie, nos fortaleça e nos dê a Tua paz e sabedoria para lidar com o sofrimento, para lidar, Senhor Deus, com esta pandemia. Fica conosco e ajuda-nos a sermos mensageiros, a sermos mensageiras de esperança e a sermos também a Tua voz, que se levanta em favor do oprimido, em favor do aflito. Fica conosco, dirige-nos cada momento deste culto, em nome de Cristo Jesus. Amém. Olá, queridos, um feliz sábado para vocês. Que bom que você está acompanhando essa transmissão. Eu quero desafiá-lo nesse momento a compartilhar o link dessa transmissão no seu Facebook, também compartilhar o link do YouTube para que mais pessoas possam ser abençoadas pelo estudo da Palavra de Deus neste dia. Hoje é um sábado especial em toda a América do Sul. Nós estamos aqui relembrando os princípios do projeto Quebrando o Silêncio. E nesse sábado eu tenho uma mensagem especial da parte de Deus para cada um de vocês que nos acompanham nessa transmissão. Para que nós possamos entender o que Deus quer nos transmitir nessa manhã, eu quero convidá-lo que aí onde você está, se você puder, feche os teus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Porque nesse momento a palavra de Deus será aberta e é importante que o Espírito Santo possa comunicar-se de forma clara e audível com cada um de vocês que acompanham essa transmissão. Vamos então falar com o nosso Deus? Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de nós abrirmos a Tua Palavra. Te pedimos que nesse momento o Senhor possa falar ao nosso coração, que eu seja meramente um instrumento pelo qual a Tua voz se tornará audível ao Teu povo nessa manhã. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém.
Eu quero analisar um pouco nessa manhã com vocês a história do povo de Israel e um ponto bem importante para que nós possamos compreender aqui a importância do projeto Quebrando o Silêncio. E você viu que o título da mensagem de hoje é Erga a Voz. E você vai entender nessa manhã o porquê deste título. A experiência do sofrimento do povo de Israel é narrada em todo o Antigo Testamento. Ao analisar o Pentateuco, por exemplo, nós vemos as histórias de altos e baixos que esse povo teve. E nós vemos também que há um ponto singular que caracterizou a história do sofrimento desse povo. E essa palavra-chave é a palavra clamor. A palavra clamor tornou-se a arma dos oprimidos no Antigo Testamento. A primeira ocorrência da palavra clamor na Bíblia aparece em Gênesis capítulo 4. E eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 4. Vamos acompanhar esta história aqui. O título desse capítulo é Abel e Caim, uma história conhecida de todos nós que irá ilustrar princípios muito importantes para a minha e para a sua vida. Acompanhe comigo o versículo de número 10. Aqui Deus ele vai fazer um questionamento. Ele vai apresentar um questionamento a Caim e posteriormente você vê parte do diálogo de Deus com Caim. E o verso 10 diz assim: E disse Deus, o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Vejam que aqui apareceu a palavra clama, como o sangue de Abel clamando da terra até os céus. E Deus ouve o clamor do sangue de Abel e busca respostas nesse interrogatório que ele faz a Caim. A palavra que aparece aqui no hebraico é a palavra tsak. Essa palavra é muito importante para nós compreendermos que tipo de clamor é esse. Afinal, se você for olhar no dicionário, clamor pode ser um choro, pode ser um grito, pode ser alguma forma da pessoa demonstrar um sentimento de desespero, um pedido de socorro. E é interessante que quando nós analisamos a forma como essa palavra aparece na Bíblia hebraica, nós vemos que dos 39 livros do Antigo Testamento, a palavra tsak está presente em 30 livros. Então veja como se confirma esse princípio de que o clamor é um elemento importante na história de sofrimento do povo de Deus. De acordo com o teólogo Nahum Sarna, a palavra tsak é uma das palavras mais poderosas da língua hebraica. Permeada pela indignação moral e a paixão comovente, ela denota um clamor angustiado de alguém que está sendo oprimido e o apelo agonizante da vítima que está em defesa. Bell e Golden e outros teólogos afirmam que tsak também é um clamor que surge da dor de uma ferida que está aberta. Você com certeza já deve ter, pelo menos na infância, se ferido, caído, ralado o joelho em um tombo de bike, quem sabe, e você sabe como dói uma ferida aberta. E aqui nós vemos que a palavra clamor, ela expressa a dor de alguém que está de fato sofrendo com uma ferida que está aberta. E tsak também pode ser traduzido na seguinte perspectiva: a vítima em desespero clama: onde está a justiça? Alguém viu isso? Quem virá em meu socorro? Alguém está ouvindo ou eu estou sozinho neste momento? Brueggemann argumenta que o clamor funciona como uma denúncia às autoridades judiciárias. E quando a gente fala de uma denúncia às autoridades judiciárias, é necessário que entendamos como que funcionava esse processo judiciário no período do Pentateuco, ou seja, no período em que o povo de Israel estava no deserto e posteriormente na conquista também da terra de Canaã. Visto que nós mencionamos no princípio a narrativa de Caim e Abel, é importante analisar essa história para entendermos um pouco desse princípio no versículo de número 9. Acompanha comigo agora o verso que antecedeu ali o primeiro texto que nós lemos, Gênesis capítulo 4, verso 9. Lemos assim, olha só que interessante: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E Caim responde: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? A resposta insolente de Caim, ela poderia ser respondida
em termos judiciais, na mentalidade hebraica, com um sonoro sim. Sim, você é o guardador de seu irmão. Caim era o primogênito, como ele cabia a responsabilidade de zelar pela vida do seu irmão. E agora então Deus começa a levantar questionamentos, ciente do que havia acontecido. Deus questiona: Caim, onde está o seu irmão? Onde está Abel? E a resposta insolente revela que Caim estava se eximindo do dever de ser o tutor, aquele que iria zelar pela vida do seu irmão. Mas a resposta para esta pergunta era um sonoro sim. Esse tema é de extrema responsabilidade para com o próximo. Também se torna um tópico de discussão no Talmud, por exemplo, um livro que contém algumas tradições judaicas. Em suma, isso significa que quando um israelita fosse vítima de um assalto, de um roubo ou de outra forma de injustiça, ele poderia clamar, e aquele que ouvisse o seu clamor deveria erguer a voz, deveria se levantar para defender aquele que estava sendo oprimido. E é interessante que na Bíblia hebraica, o termo que é utilizado para essa pessoa que ouve o clamor é o termo hebraico Moshia. Há uma semelhança bem grande com o termo Machia, que é o termo para Messias na Bíblia, ou seja, para designar o papel de Jesus como nosso libertador, como ungido, como nosso redentor. E o Moshia, ou esse libertador que ouve o clamor da vítima, em várias partes da narrativa bíblica, é representado por um ser humano, como por exemplo no período dos juízes, onde alguns juízes leais aos princípios da palavra de Deus se levantam para defender o povo de Deus dos seus inimigos. E aí, analisando esse contexto todo, nós conseguimos entender alguns princípios que vão nos direcionando para o propósito da mensagem dessa manhã. E eu creio que você já começa a compreender algumas verdades importantes. Cristo, ele ouve o nosso clamor e ele age em nosso favor para libertar o oprimido e exercer a justiça. Esse modelo de salvação, em resposta a um clamor de angústia, é atestado, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 28, especialmente na lei do estupro. E aí nós começamos a entender a importância de haver um Moshia, de haver alguém que se posicione de forma corajosa em favor da vítima. E eu quero perguntar para você nessa manhã: você tem ouvido o clamor das vítimas que estão à nossa volta? Você tem se posicionado para fazer algo, para mudar as circunstâncias das pessoas menos favorecidas? Será que você tem atendido o apelo de Deus para ser um Moshia, para ser alguém que se levanta em favor dos menos favorecidos e levar a libertação a essas pessoas? Eu quero levá-los a essa reflexão nesse dia. E para isso eu quero apresentar alguns dados que são importantes. No último relatório publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, intitulado Violência Doméstica, durante a pandemia da Covid-19, a DECODE coletou um universo de pouco mais de 52 mil menções nas redes sociais à violência doméstica. E é interessante que eu estava analisando esse relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e ali me chamou a atenção alguns dados. Após uma filtragem com foco apenas nas mensagens que indicasse ocorrência de violência doméstica, resultou-se num filtro e acabaram ali sobrando 5.583 menções à violência doméstica no ambiente de vizinhos, testemunhando de um marido violentando a mulher, violentando filhos, e vejam alguns relatos que foram extraídos do Twitter e colocados nesse relatório. O primeiro relato de um usuário do Twitter diz assim: os vizinhos estavam brigando e ele bateu na mulher. Eu não consigo ouvir isso e não sentir vontade de chorar. Parece que eu sinto na pele tudo o que ela está sentindo. Veja o que esse outro usuário das redes sociais publicou. Gente, os vizinhos estão brigando e a mulher dele está berrando. E eu estou preocupado porque está bem pesado. Já vou ficar com o telefone da polícia. Relatos assim têm se multiplicado. Como eu disse,
milhares e milhares de relatos somente nesse período da pandemia. Quando analisados, os dados desagregados por mês indicam um aumento de 431% entre fevereiro e abril no índice de relatos de brigas de casal com indícios de violência doméstica. Isso aumentou, então, 431% no período da pandemia. Mais da metade, 53% dos relatos foram publicados apenas no mês de abril, logo no início da pandemia, no início do período de isolamento social. E é interessante que os dados se tornam cada vez mais preocupantes. Por exemplo, os casos de feminicídio cresceram 22% em 12 estados durante a pandemia. Feminicídio, você sabe muito bem, é uma situação onde ocorre um assassinato, um homicídio, onde o homem usa a sua força de forma indevida contra a mulher. Vejam que absurdo, um aumento de 22%. Embora a quarentena tenha sido e esteja sendo a medida mais segura necessária para minimizar os efeitos da Covid, a quarentena tem levado a um regime de isolamento que impõe, muitas vezes, uma série de consequências não apenas para os sistemas de saúde, mas também para a vida de milhares de mulheres que já viviam em situação de violência doméstica. E como isso tem acontecido? Sabemos que em muitos lugares as pessoas, obviamente, têm passado mais tempo dentro dos lares. E sem um lugar seguro, as mulheres estão sendo obrigadas a permanecer mais tempo no próprio lar, junto com aquele que é o seu agressor. O perigo não está do lado de fora para muitas mulheres e crianças. O perigo está dentro de casa. E com o isolamento social, então, houve um aumento no número de divórcios e, consequentemente, no índice, como eu falei, de violência doméstica. E por isso eu quero clamar nessa manhã: erga a sua voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor dos desamparados, essa é a ordem divina. Quando nós olhamos para a questão do isolamento social, as autoridades afirmam que ele tem potencializado o aumento do casos de abuso contra crianças e adolescentes. Vejam que eu não estou falando contra o isolamento, eu citei aqui anteriormente que ele é importante para conter o avanço da Covid, mas a problemática é que esses agressores, estando mais tempo em casa, na presença das vítimas, acabam repetindo mais vezes esse ciclo de violência. É interessante que os dados no Brasil são alguns dos dados que mais preocupam na esfera do contexto mundial. De fato, nós já estamos percebendo os frutos negativos. No início dessa semana eu fui impactado e o Brasil inteiro ficou consternado com a notícia de uma menina de 10 anos, que desde os 6 anos de idade estava sendo violentada por um tio que deveria zelar pela vida, pela integridade daquela criança. Mas, enfim, numa loucura, numa situação doentia, escolheu utilizar a sua força para tirar a integridade, para violentar aquela criança indefesa. Situações como essas apenas nos revelam o quão longe o homem está de Deus e quão nefastas são as consequências do ser humano quando este segue a tendência do seu próprio coração. É interessante que os dados mostram que a infância ela é violada dentro de casa. No Brasil, 90% dos casos de violência sexual e outros tipos de violência contra crianças e adolescentes ocorrem no ambiente familiar. O lar que deveria ser um refúgio, o lar que deveria ser um lugar de alegria, um lugar de paz para essas crianças, tem se tornado um verdadeiro inferno para algumas delas. E esses dados mostram que em meio à pandemia, que trouxe a necessidade desse isolamento social, o risco para a criança se tornou ainda maior, pois estão convivendo também, assim como as mulheres, mais tempo diretamente com o agressor. E eu quero pedir e apelar para você: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Essa deve ser a conduta de todos que sabem de algum caso de violência.
E eu quero colocar para você, porque talvez agora você esteja se questionando, o que eu posso fazer para mudar essa circunstância? O que você que me acompanha nessa manhã pode fazer para amenizar o sofrimento e ajudar estas pessoas que precisam de alguém que se posicione ao lado delas e compartilhe a esperança, compartilhe um caminho para que elas não sofram mais? Acompanhe a leitura bíblica comigo, agora no livro de Provérbios, no capítulo 31. Abra sua Bíblia aí, avance nas páginas da Bíblia, até o livro de Provérbios, no capítulo 31. Vamos ler aqui esse texto que ele contém um conselho muito precioso para todos nós. Provérbios, capítulo 31, versos 8 e 9. Olha só, que interessante esse texto. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor dos desamparados. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Agora você compreende o porquê da temática desse sermão. O apelo é bíblico. Deus, na sua palavra, coloca um chamado para o cristão, para que ele erga a voz em favor dos que não podem defender-se, em favor daqueles que estão se sentindo, talvez, amedrontados, talvez sem alternativas. Você é chamado para erguer a voz em favor dessas pessoas e compartilhar esperança. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se e vidas serão transformadas. O Quebrando o Silêncio está aí para isso, para que vidas possam ser transformadas. É por isso que o Ministério da Mulher e outros ministérios da igreja proclamam essa iniciativa. E uma iniciativa que tem alcançado e mudado a vida de milhares de pessoas ao longo dos anos em que esse projeto tem sido divulgado. Mas como que eu posso ajudar os filhos vítimas de pais violentos? Como que eu posso ajudar as mulheres vítimas dos seus maridos? Como você pode ajudar os idosos vítimas de filhos ou cuidadores? Como ajudar pessoas especiais que são maltratadas? A resposta para essas perguntas eu gostaria de propor nessa manhã. E nós lemos o primeiro conselho, é o conselho bíblico. No livro Amores que Matam, na página 72, os autores relatam o seguinte: quem sofre violência psicológica e física vai sofrendo uma progressiva deterioração da sua dignidade e capacidade de reação por medo, humilhação e escárnio, tornando-se incapaz de abandonar tal situação por seus próprios meios. Por isso, precisa de uma ajuda externa. Vejam, a vítima desse tipo de violência física, verbal, abuso sexual, violência doméstica, ela não consegue libertar-se sozinha. Ela está aprisionada a um contexto onde muitas vezes ela se sente impotente para encontrar a libertação. E talvez, quem sabe eu falo hoje e alguém me acompanha e está vivendo um contexto assim. Amigo, eu quero falar para você. Se você tem vivido um contexto assim, saiba que há um Deus que ouve o teu clamor. Esse Deus, ele jamais desprezará a tua oração. Esse Deus percebe cada lágrima que é vertida do seu rosto. Esse Deus percebe quando você no seu quarto, sozinho, clama a Ele, angustiado, querendo libertar-se dessa situação. Saiba que esse Deus quer libertá-lo. Procure alguém de confiança. Conte para essa pessoa sobre essa situação e Deus vai assim te ajudar para que você seja liberto desse contexto. Vamos seguir aqui, falando sobre a questão das crianças. Muitas vezes, por exemplo, as crianças, elas sentem-se culpadas pela ira dos pais. No caso, por exemplo, do abuso sexual, elas sentem que estão tomando o lugar da mãe e por isso não têm coragem de contar à mãe o que está acontecendo. A mulher, quando violentada, ela acredita que ela tem a obrigação de suportar o abuso para manter a família unida. Ela começa a encontrar justificativas. Ela pensa que é o estresse do trabalho do marido. Ela pensa que há qualquer outra situação que está desencadeando a violência, mas que aquilo vai passar. Ela começa a aceitar a agressão até como algo normal e até começa a se recriminar, julgando-se responsável pelas agressões. Eu quero dizer a vocês nessa manhã, nenhuma vítima é culpada de ser agredida. Nenhum agressor tem o direito de usar a sua força para
talvez forjar uma situação em que alguém terá que se submeter a algo contra a sua própria vontade. Diante de tal confusão emocional, certamente a ajuda precisa vir de fora, de quem não está emocionalmente comprometido. E por isso é importante estarmos atentos aos sinais. Mas os tipos de violência não param por aí. Você já parou para pensar, por exemplo, na questão do tráfico sexual? Hoje em dia eu fiquei impressionado e assustado ao ler o livro Contra a Cultura, de David Platt, onde ele apresenta um dado que é chocante. Ali o autor apresenta que, na verdade, nós temos mais escravos hoje do que no tempo em que eles eram capturados na África nos 4 séculos de comércio de escravos no Atlântico. No tempo em que pessoas inocentes, pessoas que não mereciam aquele fim, eram contrabandeadas e escravizadas na Europa e em outros lugares. Mas hoje, 27 milhões de pessoas vivem na escravidão. Ao tráfico humano, um dos tráficos mais difíceis de se combater. Crianças têm sido vendidas no Nepal, por exemplo, para se tornarem meio de renda para traficantes que ganham dinheiro em cima da prostituição de crianças. Crianças que perdem a sua inocência, a sua infância, para a satisfação de loucos e depravados. O que nós cristãos podemos fazer diante disso? Como que nós podemos ajudar? Eu quero agora pontuar algumas alternativas práticas. Anote aí se você quiser. Posteriormente eu vou colocar nos comentários também essas sugestões. Primeiramente, acredite na vítima. É muito vergonhoso para a vítima expor o que está acontecendo. Por isso, se ela lhe contar, não duvide do relato. Se alguém lhe procurar para expor, para abrir o coração, ouça essa pessoa, não duvide do seu relato. Esteja disposto a ajudá-la. Segundo, reforce que ela não é culpada pela agressão. A vítima carrega um senso de culpa, ela pensa que há algum problema com ela e por isso ela sofre aquele tipo de abuso. Ela pensa, eu dei alguma abertura, alguma brecha para que isso acontecesse. Mas não, o problema não está na vítima, o problema está na mente do agressor. Por isso, reforce que ela não é culpada, liberte ela desse senso de culpa. Terceiro, não a critique por não ter denunciado o problema antes. Se ela não denunciou antes é porque não houve, talvez, oportunidade. É porque o agressor, talvez, muitas vezes, como ele faz com as crianças, ele diz, olha, se você contar, eu vou fazer algo para os seus pais. Olha, se você contar, vai acontecer algo para você. E assim ele se sente aprisionado, ele não tem coragem de contar, por isso não o critique. Quarto, ajude-o a fazer planos para colocar-se em segurança. Se o contexto de perigo está na casa dessa pessoa, ajude-a para que ela encontre um local seguro, procure as autoridades. E aí entra o quinto conselho, apoie seus sentimentos, ela precisa falar, ouça sem fazer uma espécie de juízo de valor ou recriminar. Ajude a entender que o que aconteceu não é da vontade de Deus, que Deus não desejou aquilo para a vida dela e que Deus ainda assim a ama e quer que ela seja feliz. Oitavo ponto, proteja a vítima. Denuncie as autoridades competentes. Delegacia da Mulher. Se a violência é contra a mulher, disque 180 e denuncie. Se a violência é contra a criança e o adolescente, disque 100 e denuncie esse tipo de violência, pois esse tipo de violência, agressão é crime. Alguns cristãos têm medo de denunciar, especialmente quando o agressor faz parte do rol de membros da igreja. Mas, amigo, você não pode ser cúmplice desse tipo de agressão, porque quem não denuncia se torna cúmplice e concorda com aquela atitude. Eu quero me encaminhar para os pontos aqui conclusivos da mensagem dessa manhã. E eu quero falar sobre mais alguns aspectos que a Bíblia apresenta. Vamos voltar algumas páginas ao capítulo 24 do livro de Provérbios, ok? Provérbios, capítulo 24, a partir do verso de número 11. Acompanha comigo, veja o que a Bíblia diz. Livrai os que foram injustamente condenados a morrer, salve-os enquanto vão tropeçando para a morte. Não se desculpe dizendo, eu não sabia o que estava acontecendo.
Lembre-se de que Deus conhece cada coração. Aquele que zela pela sua vida sabe que você estava ciente. Ele retribuirá a cada um conforme as suas ações. Está vendo por que você precisa tomar uma atitude? Está vendo por que o papel do Moshia, o papel de alguém que ouve o clamor e faz algo em favor da vítima, é importante ainda nos dias de hoje? É preciso lembrar que a violência é uma conduta delinquente. Quando um cristão vê algo incorreto e não faz nada, ele torna-se cúmplice do agressor e acaba fazendo com que a vítima sofra ainda mais. É interessante que no Museu do Holocausto em Washington, há uma frase que diz numa placa: não serás uma vítima, não serás um criminoso, acima de tudo, não serás um mero espectador. Você não pode simplesmente olhar de braços cruzados, achando que não há nada que possa ser feito em favor dessa pessoa. É por isso que a igreja tem promovido o projeto Quebrando o Silêncio. E esse princípio ele fica bem claro na parábola do bom samaritano contada por Jesus. Ali nós vemos que tanto o sacerdote quanto o levita, pessoas que criam nos princípios da Torá, eles olham a vítima e ao invés de ajudar, eles fazem de conta que não estão conscientes do que aconteceu e passam reto. E é então o samaritano que ousou livrar o que estava destinado à morte, mesmo correndo ele o mesmo risco de também ser assaltado. Ele decide se levantar, erguer a voz, ajudar e fazer algo concreto para que aquela vítima pudesse ser auxiliada. É interessante que quando olhamos para a Bíblia, nós entendemos o porquê Deus não tolera a violência. Nós somos criados de forma igual. Eu e você, mulher, homem, criança, idoso, todos fomos criados da mesma forma diante do nosso Deus. E a pergunta é: como podemos então combater a violência? Somente, amigo, o Evangelho é capaz de transformar as vidas. Somente o Evangelho é capaz de trazer esperança para a vítima e converter o coração de um agressor. É por isso que nós somos chamados a refletirmos no Evangelho. E o Evangelho começa com Deus. O Evangelho começa com o nosso Criador, o único que tem autoridade para reinar como Mestre e Senhor do Universo. O Salmo 24, no verso de número 1, diz que somos todos propriedades dele. Eu quero dizer que, embora os pais exerçam autoridade sobre os filhos, você, pai, não é dono do seu filho. Você, marido, não é proprietário da sua esposa. A sua esposa não é um objeto. A sua esposa não é propriedade sua que você pode fazer o que bem entender. Nós todos fomos criados iguais diante de Deus. O nosso aspecto de dignidade é o mesmo diante do Criador. Portanto, devemos reconhecer que Deus, o Senhor de tudo, criou todas as pessoas, em todos os lugares, à sua imagem. Assim, todos, onde quer que estejam, têm o mesmo valor perante os demais. Nenhum homem ou nenhuma mulher é superior a outros homens e outras mulheres. Assim como nenhum homem ou nenhuma mulher é inferior a outros homens e a outras mulheres. Veja o que Paulo fala em Gálatas, no capítulo 3, no verso de número 28. Paulo afirma assim: não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque vós sois um em Cristo Jesus. Em outras palavras, embora tenhamos diferença, temos a mesma dignidade diante de Deus. Combater o abuso e a violência requer Moshias, requer pessoas que ouçam o clamor do oprimido e ajam em favor dos menos favorecidos, que proclamem o Evangelho, que é o poder de Deus para libertar e salvar todo aquele que nele crê. É interessante que esse Evangelho revela o que ou quem essas pessoas mais precisam, de quem as vítimas e opressores mais precisam. Elas não necessitam de um Salvador que fique à espera delas. Elas necessitam de um Salvador que deixe as 99 ovelhas e vá em busca da única ovelha. Elas necessitam de uma mulher que deixa tudo o que está fazendo e vá agora
revirar a sua casa em busca da dracma que estava perdida. Elas necessitam de um pai que não espere sentado na área da sua casa até que o filho rebelde regresse, mas um pai que ao avistar o filho saia correndo e abrace o filho e o receba de volta. Esse é o nosso Deus, um Deus que ama a todos nós de forma incondicional e não quer que nenhum dos seus filhos sofram. Ao olharmos para o Evangelho, entendemos que em meio à sensação de desamparo sem fim, todos precisam de um Salvador que olhe para eles ou para nós com os olhos de misericórdia e chame as vítimas de filhas. Um Deus que olhe para essas mulheres, para essas crianças, para esses idosos e os chame de filhos. Esse é o nosso Deus. No final das contas, eu e você, todos nós, precisamos do verdadeiro Messias, aquele que veio para nos libertar. Nessa manhã eu tenho um apelo para fazer para você. Eu quero pedir que você preste atenção, porque você não pode sair do culto nessa manhã sem tomar uma decisão de tomar uma posição firme ao lado daqueles que têm sofrido. Você não pode mais olhar para o sofrimento à sua volta e pensar que poderá continuar a sua vida de braços cruzados sem que nada seja feito. Você não pode mais se contentar em continuar uma vida onde talvez você vê que as pessoas à sua volta estão clamando, mas você tapa os ouvidos fingindo que não as ouve, porque como lemos na palavra, Deus está vendo tudo e aqueles que não tomam posição tornam-se cúmplices, tornam-se culpados por terem presenciado o sofrimento e não terem tomado uma atitude em favor destas pessoas. É interessante que no período da Segunda Guerra Mundial, eu li uma história que me chamou muito a atenção. Em meio a alguns bombardeios na igreja de São Marcos, em Frankfurt, na Alemanha, uma estátua de Jesus acabou sendo danificada pelo bombardeio. Essa estátua, então, teve as suas duas mãos decepadas. E num projeto, então, de revitalização, restauração daquela igreja, aqueles artistas que estavam envolvidos no processo e operários habilidosos resolveram deixar a estátua como estava. E a estátua de Jesus permaneceria então nas mãos. E estranho, porque as pessoas olhariam a estátua tão bonita, mas sem as mãos. Mas ali eles colocaram uma placa onde havia a seguinte inscrição: Cristo não tem mãos, senão as suas. Você está entendendo o apelo dessa manhã? As minhas mãos e as suas são as mãos de Jesus. A nossa voz é a voz de Deus agora erguendo-se em favor daqueles que estão sendo oprimidos pelos agressores. Jesus disse: cada vez que fizerem a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Jesus fez grandes coisas e faz grandes coisas por intermédio de pessoas amorosas e solidárias. Ele conta com a nossa cooperação na obra de proclamar ao mundo o convite do Evangelho. O Senhor, Ele quer nos conceder disponibilidade, disposição, sensibilidade para ajudar aqueles que precisam. É no serviço de Deus e no auxiliar o nosso próximo que nós descobrimos a verdadeira alegria de viver, a alegria de servir a Deus e ajudar aqueles que tanto precisam. Nessa manhã o meu apelo é para que você, amigo, quebre o silêncio, para que você erga a voz em favor do necessitado, para que você use os recursos que Deus te deu para amenizar o sofrimento daqueles que estão à sua volta. Hoje Deus está chamando seus filhos para falar, para agir e atuar em favor dos aflitos. Hoje Deus está chamando a sua igreja a cuidar dos desamparados. Hoje Deus está nos chamando para cuidar dos injustiçados, dos maltratados, porque um dia Jesus deixou o céu, a glória e majestade, a presença do seu Pai e tudo que Ele tinha para livrar-nos do inimigo e para que nós, como seus filhos,
que sofríamos nas mãos do mal, pudéssemos então ser libertos da tirania do pecado. É por isso que hoje Deus te chama para fazer a diferença. É por isso que hoje Deus está te chamando para que você seja as mãos e os pés de Jesus. Gostaria você que me acompanha nessa manhã de aceitar o chamado de Deus para erguer as voz, para defender o oprimido e para fazer a diferença no contexto onde você está inserido? Eu gostaria de apelar para que você tome essa decisão hoje, para que você divulgue o site do Quebrando o Silêncio, para que você divulgue o material e para que, ao você perceber alguém sofrendo à sua volta, você ofereça auxílio para essa pessoa. Quantos aceitam o chamado de Deus nessa manhã? Se você aceita o apelo de Deus e você quer levantar-se em favor do Evangelho, coloca aí nos comentários: eu aceito e eu quero orar por você. Que Deus possa ajudá-lo, amigo, e que Deus possa usá-lo como instrumento para a libertação daqueles que têm sofrido. Encontrei motivos pro meu. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi havia alguém ali. Meu Deus estava ali. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi havia alguém ali. Meu Deus estava ali. Já nasceu outro dia, posso levantar e viver.
querido Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio que tivemos aqui de refletirmos na Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar-nos para que possamos erguer a voz em favor dos menos favorecidos. Que possamos erguer a voz e defendê-los, assim como Moshe, no contexto do Pentateuco, ao ouvir o clamor de alguém, se levantava para defender essa pessoa. Que possamos hoje, à semelhança do que o Mashiach, o Messias fez, o Senhor Jesus fez, possamos nos levantar, possamos ser as mãos de Jesus e auxiliarmos o nosso próximo. Erguermos a voz para proclamarmos o Evangelho que liberta tanto a vítima quanto o opressor arrependido. Pedimos essas bênçãos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e um feliz sábado para você. Que culto abençoado, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, pastor Everton, pela bela mensagem. Muito obrigado, professora Lucilene, por conduzir esse culto hoje de maneira especial, com esse tema também de maneira especial. Aqui nas redes sociais a interação foi enorme, várias pessoas comentando sobre o tema, várias pessoas falando sobre esse assunto. Nós, como igreja, precisamos nos posicionar e precisamos ajudar os menos favorecidos a quebrar o silêncio para que possamos romper com esse ciclo de violência, esse ciclo de maldição. E eu tenho certeza que nós podemos contar com você. Continue orando por todas as crianças, as mulheres e os idosos que passam por esse tipo de problema, para que Deus, de alguma forma, nos use como instrumentos para minimizar a sua dor e também o seu sofrimento. Queremos dizer que você pode acompanhar as demais programações aqui nos canais da Associação Sul-Rio Grandense, tanto no Facebook como no YouTube. Um grande abraço, uma boa semana e até o próximo sábado. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça. Senhor, permaneça em mim.